Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico, e hoje eu quero falar sobre uma possibilidade de abordagem à resolução de qualquer que seja a ação no RPG que permite ao jogador executar a rolagem dos dados para que se defina o resultado dessa ação. Isso é algo que é presente em vários sistemas, de formas diferentes, como por exemplo o sistema Storyteller, o sistema Daemon, o sistema Cypher, entre vários outros. Mas a ideia central é essa, permitir que o jogador role os dados em algo que define qualquer que seja a ação que o afete. Isso, ao meu ver, tem duas abordagens distintas. Testes assistidos, em que tanto a fonte ativa, o agente, quanto a fonte passiva, o receptor da ação, rolam dados. Ou simplesmente deixar o jogador rolar, qualquer que seja a perícia ou o que for relevante, contra um valor definido pelo mestre. Na abordagem de testes assistidos, um exemplo em combate, que eu acho que é o tipo de ação mais gritantemente que mais afeta o destino de um personagem. Você, no Storyteller, o atacante rola seu ataque, o defensor rola a sua defesa, qualquer que seja. E a comparação dos resultados dos dois define se o ataque acertou ou não. Então, um exemplo, se um alvo quer atacar o outro com a faca, o outro alvo pode tentar se defender, segurar o braço do atacante, ou se esquivar, ou usar um taco de sinuca para desviar, aparar esse ataque. Um alvo rola destreza mais armas brancas, o outro, um jogador, um personagem, rola destreza mais armas brancas, o outro personagem rola destreza mais briga, destreza mais armas brancas, destreza mais esquiva, qualquer que seja a opção. O mestre compara os dois resultados. Se o ataque acerta, o atacante rola o dano e o defensor rola a absorção do dano, e você define o resultado, quanto ferimento esse ataque causou ao defensor, entre nada e morte instantânea. Isso pode ser aplicado também, por exemplo, num teste de furtividade. Um personagem rola destreza mais furtividade para passar despercebido. O outro personagem rola percepção mais prontidão para perceber que tem alguém passando ali. Essa abordagem permite, inclusive, que a diferença entre sucessos entre o agente e o receptor da ação, entre a fonte ativa e a fonte passiva, influencia o resultado. Você tem um fator de aleatoriedade nos dois lados, então você permite uma gradação maior, uma diferença maior entre os dois e uma consequente influência maior no resultado final. No caso do ataque, um ataque muito melhor que a defesa pode causar dano adicional, por exemplo. No caso, se a defesa é muito maior que o ataque, o atacante pode baixar a guarda e permitir um contra-ataque, um ataque, uma ação extra ao defensor por causa disso, por exemplo. Ou o que quer que o mestre julgar necessário e apropriado para aquela resolução de ação.
A outra possibilidade, por exemplo, no sistema Cypher, se você está atacando, você rola o seu ataque contra um número-alvo determinado pelo mestre. Se você está se defendendo, o atacante não rola o ataque. O personagem, o jogador, rola a defesa do seu personagem contra um número-alvo determinado pelo mestre. Em Trevas ou Arcano, qualquer jogo de sistema Daimon, você compara os dois, o valor de perícia da fonte ativa e o valor de perícia da fonte passiva. Então, por exemplo, se você está tentando convencer alguém de uma mentira, você rola a sua persuasão contra a empatia do alvo. Se você tem persuasão 40, o alvo tem empatia 50, 40, que é o valor de perícia da fonte ativa, menos 50, que é o valor de perícia da fonte passiva, menos 10, e você soma isso a 50, que seria a possibilidade de resolução meio a meio, no sistema D100. Nesse caso, daria 40. O mentiroso tem 40% de chance de convencer o alvo daquela mentira. Rola um D100, se ele tirar 40 ou menos, ele convence. O sistema Daimon permite a inversão disso. Então, se você pode considerar a fonte ativa sendo quem está ouvindo a mentira, nesse exemplo. Seria 50 menos 40, dá 10, mais 50, dá 60. Então, para você perceber que aquilo é uma mentira, você tem que rolar 60 ou menos no D100. Ambas as abordagens têm seu mérito. O teste resistido é mais realista. Você tem um fator de aleatoriedade nos dois lados, que permite esse realismo talvez maior. Enquanto rolar contra um número-alvo é mais rápido, é mais ágil. Isso vai depender das preferências do grupo, porque você consegue adaptar qualquer sistema para essas duas possibilidades, inclusive, e as preferências do grupo e do mestre. Vale sempre ressaltar que a vontade do mestre tem que ter um peso considerável. O mestre tem também que se divertir com o RPG. Além disso, além desse fator de realismo contra agilidade no jogo, é interessante que se leve em consideração a percepção do grupo. A questão da player agency, a influência dos jogadores no fluxo do jogo, da história, e na resolução de qualquer que seja o conflito ou evento dentro dessa história é importante. E o quanto o seu grupo deseja isso deve sim sempre influenciar na forma como você, como mestre, leva o jogo, independente de sistema, inclusive. Então, se o grupo prefere ter mais controle, é bom implementar essa opção no seu jogo, qualquer que seja a forma como você queira fazer. E uma coisa interessante, curiosa de se levar em consideração também é a percepção com relação ao resultado dos dados. O quanto a mão que rola o dado influencia no resultado. Você pode ter uma abordagem puramente científica, probabilística, de que a chance é tantos por cento para cada dado. Enfim, você pode ter uma percepção mais íntima, talvez, de que a sua mão vai gerar um resultado melhor ou pior num determinado dia. Quem nunca viu alguém rolar só muito mal ou só muito bem num dia? Então, se você
ou seu grupo especialmente acredita mais nisso, isso inclusive tira do mestre a responsabilidade, né? É aquele negócio, se o jogador rola a defesa, não foi meu personagem que te matou, foi você que morreu, você falhou no teste, você poderia ter se defendido naquela determinada jogada, isso teria feito diferença. Essa percepção é muito importante para a diversão de todos na mesa. Então, era algo que eu vi recentemente, e enquanto eu desenvolvo o meu jogo, me veio à mente. Quis falar sobre isso. Por favor, comentem, deem suas opiniões, falem outras opções, sua percepção dessa questão. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, se não, descurtam, não sei exatamente como é o nome do botãozinho, thumbs down. E, novamente, comentem, curtam a página do Multiverso Distópico no Facebook, etc. Muito obrigado pela paciência e até mais.